Vamos então para a palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Somente crê, somente crê. São Mateus, capítulo 13. Mateus 13, 24 ao 30. Deseje o Espírito Santo. Aleluia. Somente crer. Tudo é possível. São Mateus capítulo 13, do versículo 24 ao 30. Parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isto. E o servo lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-los? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém. Senhor Deus e Pai amado, é bom estarmos adorando em espírito e em verdade, lugar de adoração, ou lugar provido por Deus. Estamos em um tempo aonde tudo está de fato
sendo consumado conforme a tua palavra tem predita, meu Deus. Que dia precioso, que posição, meu Deus, maravilhoso, a sua igreja encontra. Fala conosco mais uma vez, meu Deus, nesta noite. Nós pedimos, Senhor, mais um dia de bênção, mais um dia de renovo. Nós te agradecemos. Amém e amém e amém. Assentai-vos no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Deus, para o teu propósito, Ele criou o bem e o mal, a luz e as trevas. Permitiu a queda do homem, semeou o trigo e permitiu que Satanás semeasse a semente da discrepância, a semente da discórdia. Coisa, né? Tudo para um propósito de Deus. Nós sabemos das 3 classes de crentes. Nós sabemos. Agora, se tratando das eras da igreja, nós sabemos que Cristo é a semente, ele foi plantado, esta semente foi plantada, e reiniciou então as eras da igreja. Eu falo reiniciou porque é um propósito de Deus desde o princípio, trabalhar através de mensageiros. Então, deu-se início à era gentílica. Nós vimos nesta mensagem, a semente não herdará com a palha, 3 mulheres identificadas. É uma revisão, igreja, por isso que eu quero conversar com vocês. É uma revisão. E eu quero dizer que o estudo é importantíssimo. Você está vivenciado tematicamente com o Espírito Santo e na história, na Bíblia e na revelação. Isso é importante, porque é difícil, é muito triste para um pastor ver uma pessoa que é batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, uma pessoa que prova do Espírito Santo, e amanhã perdida, voltando ao vômito, voltando a fábulas. É muito triste, por falta de temor, por falta de conhecimento. Então, nós vamos relembrar do que foi ensinado. Eu quero compartilhar isto com vocês de uma forma mais evidente. Então, a era de Sardes, Deus mostra aqui que ela está sendo representada em um certo aspecto por uma mulher. Quem sabe quem é esta mulher? É bom interagir para nós fixarmos melhor. Às vezes a pessoa lê a mensagem 7 horas uma vez, 2 vezes, depois ele fica meio aéreo. Então a era de Sardes está representada por uma mulher. Quem lembra? Já puxa atenção, né? Qual é a mulher que ela está representando o que na planta? Qual é a fase da planta que a era de Sardes está representando aqui, como portadora da semente? Quem lembra? Qual é a parte da planta? Talo. Qual é a mulher? São 3 mulheres que estão representando, né?
Maria é uma. Qual que é a outra? Sara. A egípcia? Mãe de Ismael. Quem é a mãe de Ismael? Agar. Então a era de Sara está representada por qual mulher? Agar. Então nós temos Sara, Agar e Maria. Não é isso? Amém? Então a era da reforma, ela estando alinhada com a semente que Cristo caiu na terra, então ela representa o talo. Qual é a diferença? A diferença é que Agar, ela é serva. Ela representa um tipo de cristãos servos. Cadê as eras da igreja? Olha lá, olha bem. Era de Sardes. Você sabe o que representa aquela parte mais clara das 7 eras? Quem sabe, levanta a mão. Você sabe? Isto. Mas representa mais o quê? A luz. Mais o quê? Tem mais coisas que está representando ali. Ou a parte escura. É claro que é luz e trevas. A parte clara representa a quantidade de cristãos. Veja, olhando. Agora você olha o finalzinho que chega na era de Laodiceia. Vai vendo aí. Você pode ver que na era de Wesley a coisa vai ficar melhor. É o pólen. É o pólen. Dá uma propagação, né? O pólen vai espalhando o evangelho, aquela coisa, né? Ainda mais cristãos. A era de Lutero. Agora, qual é a diferença? Antes de eu falar dessa diferença, quem era o pendão? Qual mulher que representa o pendão? Alguém lembra? Sara. Porque através de Sara veio uma nação. Não é isto? Judia, não é isto? Amém, igreja? Veio a nação judia. Tá. Agar teve a diferença de Sara porque ela era serva. E ela veio através da opinião, Ismael veio através da opinião de quem? De Abraão, da mulher. Então foi permitida. Está vendo? Ela não veio através da vontade perfeita de Deus. É por isso que as pessoas ficam sem entender. Por que no período anterior, muitos não falavam sobre o batismo, sobre isto e sobre aquilo, e não chegou à santidade, o conhecimento que nós temos agora. Então, no talo havia apenas justificação. Eles eram apenas portadores da semente. Eles tinham a vida da semente? Tinha. Mas eles eram portadores da semente. Jamais eles chegariam ao conhecimento e teriam que viver a vida que nós vivemos hoje. Então, por isso, na era da reforma, muitos cristãos fumavam, bebiam, e eles sofriam apenas por terem uma Bíblia. Só por crer e por ter lá a Bíblia. Veja como que era o tempo que era o talo, Agar. Aí no parágrafo 74 fala sobre isto. A pequena diferença é que vem através da mulher, não através de Abraão. Veja lá, Abraão não queria fazer isto, mas a mulher o concedeu.
um exemplo, né? Às vezes o homem não quer fazer aquilo, não quer tomar aquela atitude, mas faz para agradar a mulher. É por isso que o marido fala, vamos buscar de Deus juntos, juntas. Mas por que Sara aconselhou Abraão a ter esse relacionamento? Porque ela estava com medo de não ter herdeiro, não é isso? Ela tinha medo. Ela duvidou um pouquinho. Então seria um tipo de crente, mais ou menos, seria nessa fé. Aí nasceu quem? Ismael. Ismael era um tipo do crente selvagem. Já viu crente selvagem? Mano? Até ele chegar a estar amadurecido, né? Crente selvagem. Crente selvagem. Deus trabalha com esses crentes? Trabalha. Mas são, né? Olha a Palestina, olha lá o tipo de vida espiritual. Agora, veja, Abraão não queria fazer isto, mas é o tipo do crente que vive por permissão. Ele nunca está esperando a vontade perfeita de Deus. Da mesma forma, ele deixou Balaão seguir adiante. E Balaão não abençoou Israel? É o tipo de crente que é abençoado, que vai adiante, Deus permite que ele vai, que consegue ter êxito, mas doutrinariamente vai à queda, não é? Eu vou à queda. É um mau exemplo. Mas Deus permitiu que Abraão fosse à frente. Agora note, por discordar um pouquinho dela, ela deu à luz Ismael, que foi um homem desenfreado. Que tipo de crente? Desenfreado. Ele vivia pelo seu arco, vivia por si próprio, é o tipo de crente. Era um homem desenfreado. Ainda, veja, é hoje, crentes desenfreados. Vive pelas suas próprias consciências, mas leva a palavra, são portadores da palavra. Então, Sara, o pendão, a verdadeira esposa, dá à luz um homem que dela vem a nação judia, né? Os patriarcas. Ambas vieram por sentimentos, por emoções, por sexo, sentimentalismo. São cristãos que levam a palavra, mas que vêm por sentimentalismo, por emoção. Estou sentindo bem, estou assim, sentindo, se eu não sentir a presença de Deus, não serve para mim. E Maria? O que vocês acham? Ei, Manaela? E a Maria, como foi a semente? Maria representava o quê? A casca. Ainda era uma portadora da semente, mas ainda não era semente, era portadora. Mas a classificação desses cristãos em relação a Maria já eram cristãos genuínos, que já criam em Deus, sem precisar de ser de sentimentalismo. É isso ou não é? O que mais que tinha ali? Quem quer falar? O que mais que Maria estava representando ali? Alguém quer comentar? O que entendeu? Nós falamos disso.
Ela tinha o quê? Uma promessa. Mas o que ela tinha? Hein? Maria representava a palavra, a promessa. Ela não produziu o tipo de crente que era o talo, mas nela tinha a semente original, não é isso verdade? Porque ela era a palavra que Abraão creu. A semente não veio por opinião de ninguém, veio através do Espírito que aqui veio a ela. O ventre de Maria era aqui, e o ventre do cristão é onde? O ventre do cristão aonde? É aonde? No espiritual. A mente. O ventre é gerado. Ela é vivificada. Por isso que a semente, quando ela chega, ela vem sem censar. É a consciência. Você se conscientiza, sem esse sentimentalismo, que você tem que fazer o conserto, quando algo que o Espírito Santo já te revelou que está errado. Eu preciso consertar, independente de sentimento. Ou se eu sentir emoção, não importa. Não importa se o pregador prega inspirado ou apenas conversando. Aquilo produz vida, aquela palavra, a palavra de Deus produz vida em mim. Aí você fala, vê o que Maria fez? Faça, cumpra em mim a tua vontade. Vontade perfeita. Cumpre em mim a tua vontade. Mas esse tipo de crente ainda é casca. São aqueles cristãos que vivem pela vontade de Deus, mas ainda não era semente. E essa casca nós vimos que ela foi amadurecida, ela estava madura quando? O Bruno fala que ela está madura. Nós sabemos que de uma era passa para outra, do talo, organizou, passou para o pólen, do pólen passou para a casca, e a casca amadureceu. Quando é que essa casca foi amadurecida? Eu falei aqui. Por isso que é bom chamar atenção, né? Eu tenho que lembrar. Quando é que a casca é amadurecida? Eu falei de Mateus 24, lembra? Que a casca seria idêntica, né? Quando você pega a casca, ela é idêntica, ela parece com trigo, ela é idêntica com o trigo, mas lá dentro, uma casca não tem a semente, a outra tem a semente. Tem casca, o joio não tem semente. Maria tinha semente. Tem casca que tem a semente. E ela é portadora e ela cobre a semente e protege a semente. Nós falamos aqui, quando você vê da denominação, você veio da casca. Mas ela te protegeu, não te protegeu? E nessa casca do sistema católico, batista, metodista, adventista, tem crentes genuínos que sofre e padece por amor a Deus. Não podemos defamar ninguém. Tem pessoas lá que são pias. Ela nunca vai chegar à condição de semente. Ela vai morrer como casca. Mas dizendo, Pai, faça a tua vontade em mim. Ela será fiel a Deus. Ela só não tem estrutura para chegar, porque ela não tem semente. Para isto. A estrutura dela não é para isto. Entendeu? Ela só vai levar a semente. O que é a semente? O que é a semente? É a palavra que é o Espírito
Então só vai levar. Você vai encontrar pessoas que simplesmente gostam de levar a palavra, pregar a palavra, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, mas na hora que você quer identificá-lo com a palavra para ser a semente, ele não tem estrutura, fica meio, só fica aéreo. E também tem que respeitar o tempo que essa pessoa vai dar os frutos. Talvez é o tempo dela. Eles pregaram para mim a mensagem 4 anos antes de eu crer nela. Passou então 4 anos e eu criei na minha, porque deu vida, produziu vida. Mas quando é que a casca ficou madura? E que Jesus disse que, se possível, enganaria os escolhidos. Olha, interessante, Maria creu na mensagem do dia. Está identificado, hein? Com os facciosos da casca dentro da mensagem. Quando que ela amadureceu? Quando chegou em Pentecostes. Chegou a Pentecostes, ela chegou, então ela foi crescendo, veio Pentecostes, veio o batismo com o Espírito Santo, veio falar em línguas, profetizar. E ali ela veio o quê? Ela ficou madura. Ela amadureceu. Não era isso? O mistério de falar em línguas era tudo, era evidência. Eu estou selado com o Espírito Santo, porque eu falo em línguas e profetizo. Mas quando chegou a mensagem, o que aconteceu com essa casca? A mamãe fala que ela apodrece. E quando você tira a casca do milho, aquela palha do milho, ela cai no chão por ali, o que você faz com ela? Você colhe a casca, não é isso? Então toda a casca é colhida e trazida o quê? Ao celeiro. E quando a casca, como nós vemos aqui, São Mateus 13:30, e São Lucas 12:18 também fala sobre isto. No fim a casca será queimada, crescem juntos. Está vendo? Mas lembra que Maria era casca, mas ela tinha mas ela não era para testificar da semente. Entende isso? Tem crente que leva a semente, mas ele não é para viver da semente, no tempo da semente. Ele vive da semente, tem a vida, mas não é o tempo dele chegar a ser a semente. Então ele é colhido em molhos. O que são os molhos? O sistema denominacional. Então os molhos, quem faz o ajuntamento dos molhos? Que fala a Bíblia? São os anjos. É isso ou não é? Crescem ambos juntos, mas quem faz o ajuntamento são os anjos que vai juntar. E quem são os anjos? E quem são os mensageiros? Profetas e pastores. Eu sou um anjo. O que ela está fazendo aqui? Um ajuntar? Os anjos que vai juntando os molhos, vai separando os molhos. Os molhos, a função dos molhos é serem quem? É por isso que Jesus diz que tem algumas ovelhas que convém agregá-las. É por isso que a gente entende assim, olha, a primícia do Espírito Santo, vem Jesus, encontra com a sua igreja nos ares, separou, levou o trigo, não é isso? A parte da semente. Quem é a semente? Somos nós. É por isso que tem justificação, santificação e batismo com o Espírito. Então a semente está sendo identificada agora. E como é que a semente é identificada? Quando é arrancado a casca. Então a casca está sendo atada em molhos e a semente está vindo. Mas lá no meio da casca tem a crente casca. Esse tipo de crentes é que vai para a grande tribulação. Eles creem na mensagem, são crentes pios na mensagem, mas não chegou em totalidade. São crentes selvagens dentro da mensagem.
A mensagem do profeta do dia. São católicos pios. Eles têm a mesma estrutura de crer, de fé, são pios. Mas na vinda do Senhor, eles não são encontrados preparados. Então, os falsos profetas, aqueles que endurece o coração, você fala com eles, estão pegando a mentira do diabo, e resiste, e vem até acontecer a vinda do Senhor Jesus Cristo, esses serão queimados. Mas aqueles pequenininhos que estão lá no sistema dos homens, eles são pios, serão salvos. Deu para entender alguma coisa? Captou alguma coisa, igreja? As 3 mulheres, deu para entender? A semente, Maria, o talo, Agar, o pólen, que representa quem é o pólen? Representa a Hera ou Wesleana. Tá? Deixa eu ler aqui para vocês verem algo aqui interessante. Olha aqui. Maria sem sexo, mas através de uma promessa, juntamente com Abraão, recebeu a promessa de Deus, a palavra de Deus. Creu na promessa, sem duvidar. Você é escolhido. Você é escolhida, igreja, para representar o Espírito Santo, a semente. Veja, sem nenhuma dúvida, sem precisar de nenhum sentimentalismo. Se Deus fizer a obra, Ele é Deus para mim. Se Ele me curar, Ele é Deus para mim. Se Ele não me curar, Ele continuará sendo Deus para mim, porque eu já não necessito mais de sinais para crer em Deus. Entendeu a nossa estrutura? Não importa o que eles falam mal, criticam a mensagem, fala do mensageiro, fala que é heresia, fala que é seita, fala o que for. Lá no seu coração, já sabe que esta voz te enquadrou no lugar de adoração em espírito e em verdade. Já não importa. Você já não precisa mais de sentimento para seguir a Cristo. Isto te identifica o tempo que Cristo está na igreja. Um pouco não me verá mais a semente, mas vós me vereis, porque eu estarei em vós. Não viveis mais, mas eu vivo em quem é ele? Minha semente. Agora, esse viver em nós era na época do pólen, do crente sentimentalismo, por sexo, por emoção. 2 mulheres por emoção, por sentimentalismo e por sexo, e uma mulher sem sensação. É o tipo do crente hoje, sem sensação. Nós falamos não para um crente, não. Porque tem pessoas que têm medo de falar não para a pessoa, né? Você pode fazer isso para mim? Aí você faz e depois você fica escandalizado, falando mal. Não, se você fez, acabou. Sofre o dano. Mas se você puder falar não, fala não. Tem pessoas que não entendem isto. Tem que entender isto. Eu tive dificuldade em entender isto. E tive dificuldade de falar não. Muitas vezes claro que você tem que pensar. Eu posso dar uma resposta, falar hoje não. Dia tal eu posso. Assim eu posso. Assim eu não posso. Ser sincero. Não é sincero e depois cai na inconstância. De maldizer, de ficar sentido, ficar embaraçado. Então nós somos essa semente. Que responsabilidade. Temos a promessa. Agar não tinha a promessa, mas fazia parte. Estava no caminho, estava sendo portadora para esta promessa.
Você pode ver agora? Aí ela fala assim: as outras duas foram portadoras da vida, apenas a semente natural. São crentes, irmãos, portadores, mas são crentes que só olham para o natural, só para o reino dessa vida, né? Vai ter muitos crentes que estão vivendo para a vida natural, como nós vivíamos somente para a vida natural, que tão logo nós encontramos sobrenatural. Maria não era semente, ela própria, mas como fé na palavra de Deus, trouxe uma imagem real da palavra. Porque ele era a palavra, mas como a semente, veja, mas ela era como casca de um trigo, um grão de trigo. Lá dentro, está vendo? O trigo dentro da casca protegida. Então ele chegaria ao estágio de estar maduro, para seguir sozinho. Então foi a palavra própria, a semente deixou a casca. Juntamente, veja, a semente estava em seu ventre. Ela não era semente. A igreja naquele período ela não era semente. Ela produziu a semente, a palavra. Deus é a semente. Agora, veja a diferença. O crente que é semente, ele tem o quê? O gene da... Você viu isso? O crente que chega no estágio, Deus vem buscar a sua semente, que semeou, não é isso? A noiva. Então a sua semente, ela produz vida porque ela tem o gene da... A casca não tem. É por isso que muitos da mensagem, que já estão mais revelados, não conseguem mais voltar ao sistema da casca. Eu não consigo. Tem pessoa que fala assim: eu não consigo. Eu vou lá no sistema, sento lá, mas parece que eu estou um peixe fora da água. Porque você já foi identificado com a C? Irmão Manel? É isso, irmão Manel? Você já foi lá, irmão Manel? Vem cá contar para mim essa experiência aqui. Deixa eu ver como é que é o negócio aqui. Vamos ver. Vamos passar aqui ao vivo. Como é que é? Você está rindo aí, mas como é que é a experiência? Fala para nós aqui. A experiência, irmão, totalmente diferente. Quando fiz algumas visitas a algumas igrejas, sistema dimensional totalmente diferente, irmão Nelson. Você senta lá, você vê coisa que está fora da palavra de Deus. Não tem nada a ver. Então a coisa é, você não sente nada. Mas você chega dentro da igreja, você chega da mesma maneira que você entrou e vai embora da mesma maneira que você chegou ali. Você não sente nada. Mas essa mensagem não. Eles têm só o conteúdo lá. Mas nós louvamos o nome do Senhor Jesus Cristo, que nós temos a coisa original que desce do céu. Amém? Louvado o nome do Senhor. Para quem conhece essa mensagem, irmão, não pode de maneira alguma olhar para trás. Se olhar para trás, tomba, irmão. E a coisa totalmente diferente. Aqui não. Aqui você come o pão vivo que desceu do céu, a palavra original, que saiu da boca do profeta, revelado, falado com cada um de nós nessa noite. Amém? Entendeu, igreja? Preste bem atenção. Não é nenhuma defamação, não é crítica. É algo que cada um de nós conhece e conhecemos. Tá? Nós conhecemos. Então, nós não somos mais portadores da semente. Agora nós somos a semente. Você pode ver isso? Você crê nisso? Não há nenhuma interpretação particular
sobre isto, mas sim a evidência de Deus. Você crê nisto? Está entendendo isto? Eu quero deixar aqui mais uma parte interessante. Agora, o sangue, 78. Agora, o sangue, então, muitas pessoas acham que foi por sangue, judeus, que fomos salvos. Não. Alguns dizem, bem, temos direito através dos gentios, nós, por causa de Raabe, gentia, a prostituta, Ruth, a moabita, assim por diante, elas eram gentias. De maneira nenhuma você tem o direito disto, não. Veja, não. Tinha que vir pelo logos, pela hemoglobina, pelo sangue de Jesus Cristo. Veja, o sangue do macho, que gerou o quê? A vida naquela semente. A mulher tem um óvulo, não é isso? Mas de onde vem a vida? Do macho. Não adianta uma galinha botar e ter ovos sem ter vindo ela ter com o macho? Aqueles ovos vão ter vida? Não. Então a semente agora tem a vida. Vida na igreja. Vida em você. Você pode ver isto? Agora observe. Agora note. Você que veja, quando a semente desce ao chão, a semente original, quando ela brota, ela produz vida. Mas o que é a vida de uma semente? Ela é o trigo. Uma semente de trigo, ela é trigo. Ela não produz o mesmo que o talo de trigo. Ela não vai produzir a mesma doutrina, o mesmo efeito, não vai ter o mesmo efeito. Veja. Então, quando saiu a igreja do estado da casca, ela se encontra na posição de trigo. Por exemplo, se você conhece a palavra de Deus, então logo você está identificado no plano de Deus, no propósito de Deus, no que Ele estabeleceu. E quando você se encontra nesse estágio, você não pode ser abalado facilmente. Você viu isso? Porque você vê o plano de Deus, você vê o programa de Deus. Então, pela fé, você sabe que é Deus, e Deus se identificando e fazendo juntamente o que Ele fez. E em cada tempo, então, cada tempo em seu dia. Veja Moisés, ele não podia ser abalado. Ele falou face a face com Deus, e Deus lhe disse: eu sou aquele que estava com Abraão lá no passado, eu sou aquele que fez esta promessa, estarei contigo. Veja, ele se encontrava diante da promessa de Deus. Qual é a promessa que temos agora? A promessa da colheita, da vinda do Senhor e a sua semente se encontrar nos ares. Ele vem colher o trigo, e essa semente tem que estar pronta, tem que estar inabalável, tem que estar identificada.
A igreja do Deus vivo está firmada com Cristo. Você está entendendo? Então o talo não parece nenhuma forma com a semente. A casca não parece com a semente? Parece. A casca é que parece com a semente, que se possível enganaria os escolhidos. Ela conviveu com a casca, a semente, e espiritualmente as duas estão identificadas, só que uma não tem o quê? O gene da vida. Nós temos que compreender isto. Tem pessoas que não têm o gene da vida. É por isso que Agar recebeu a coisa de forma pervertida. Não veio da vontade de Abraão, mas veio da vontade pervertida. Cristãos vão viver o quê? Na forma pervertida. Olhando sempre para só o natural. Mas Maria é o verbo que se fez carne. É a palavra que se fez carne. Então você é um cristão que é Jesus Cristo dentro de você, coberta por peles, pela pele. É por isso que você, tudo que você faz, que você vê, deseja, é Deus em primeiro lugar. É ou não é? O que você acha? Você vive assim? Você consegue viver assim? Pela vida de Cristo em você? Claro, é Deus em você. Deus tem uma igreja. Deus tem um povo. Deus tem um povo. Um povo santo. Deus tem um povo escolhido. Deus tem um povo que ama Ele. Deus tem um povo que tem prazer nele. É isso que está mostrando aqui. Deus tem um povo que quer ser justificado, santificado e batizado com o Espírito Santo. Deus tem um povo que é curado, fisicamente e espiritualmente. Deus te escolheu para ser essa evidência. É por isso que tudo você suporta. Porque você é esta evidência do Espírito Santo. Você não segue como Balaão. A fé que você tem é diferente, irmão. Você já olhou a sua fé? O tipo de fé que você tem? Tem muitas pessoas que querem viver pela fé dos outros. Muitas pessoas querem viver pela fé dos outros, em totalidade. Existem pessoas, quer ver? Vamos mostrar o oposto. Viver pela fé.
aconteceu com a filha de Jário e aquela mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, o que Jesus disse para ela? A tua fé te salvou. Parece estranho, né? Tinha a vida da semente, era portadora da semente. Não, claro, não estava naquele tempo lá. Tempo de Jesus, nem tinha entrado ainda as 7 eras da igreja. Agora você vai olhando o tempo que o crente se encontra posicionado no tempo como semente. E ele espera, muitas das vezes, cristãos da mensagem, esperam um milagre e vem à distância, vem de outro lugar, vem de Jesus que está em outro lugar. Não tem fé suficiente para chegar à semente, para chegar à obra que Deus já fez. Aquele coxo, aquele homem que estava lá em Listra, ele, olhando para ele, viu nele o quê? Fé. Para ser curado. O cego de Jericó, que Jesus viu nele? Fé para ser curado. Levanta e anda. A sua fé te salvou. Para as coisas naturais. Hoje a semente de Deus está aqui, espalhada em todo o mundo. Sementes eleitas de Deus. E ainda muitos não reconheceram os seus posicionamentos no corpo de Cristo. No corpo, igreja. No corpo de Cristo. Sementes escolhidas para viver a evidência, o amor em totalidade de Deus. Tem a vida. A vida clama de dentro para fora. Mas a luta constante entre ele e a semente. Parece não, há um bloqueio. Fica se opondo, sabendo o seu posicionamento. Sei, creio na mensagem, creio que eu vou para as bodas do Cordeiro. Mas a dificuldade de humilhar, a dificuldade de se render aos pés do Senhor, há esta dificuldade. É tanta sabedoria, é a era da
influenciado pela era pentecostal. É tanta teologia. Veja. Mas vivem se organizando espiritualmente. E a igreja de Deus, ela não é uma organização. A igreja somos nós. Nós administramos a nossa vida em relação a Cristo. Mas jamais aceitaremos uma organização espiritual, denominacional. É por isso que os crentes verdadeiros vieram para a evidência do Espírito Santo. Saíram da justificação, da santificação. É isso que você tem que produzir. Incondicional. Incondicional, você tem que produzir vida. É por esforço. É com lágrimas. Mas estamos submetidos a produzir vida. Vida. Vida de Cristo na semente. Sangue. A vida está no sangue. Veja o gênio da vida em você. Você crê nisso? E você tem o gênio da vida? Isso está em realidade com você? Ou simplesmente é um óvulo na igreja? No ventre da igreja. Agar e Sara produziram a palavra, produziu a vida de cristão através de um óvulo. Um óvulo só pode produzir por sensação. Por isto que o amor que está em nós é incondicional. Não temos que questionar. Nós temos estrutura para ir à frente, avante, sem nenhum questionamento. Ah, foi ele. Ah, foi ela. Foi isso que aconteceu. Não, não. Não. Nós temos uma responsabilidade, nós temos uma caminhada que nós temos que zelar por ela, e você está zelando. E você pode ter certeza, esse zelo te trará vitória. É esse zelo que te garante a vitória. Você pode ver isto? Você é um vitorioso. Porque você está identificado na videira, no gene da vida. Somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Estamos identificados com Ele. O próprio Deus, o grande Jeová, fez sombra sobre Maria, o Criador, e criou tanto a célula de sangue da vida, como também o óvulo. Você pode ver aonde você está identificado? Aí.
Você está identificado exatamente aí. Nenhum espírito pode te enganar. Nada pode te enganar, te esfriar, porque você está identificado com a vida. Você viu isso? Esse é que é o problema com as pessoas hoje. 120. Vocês estão tentando subir uma coisa que não sabe o que estão subindo. Como vão fazer isto? Como pode fazer isto algo? A menos que saiba o que você está fazendo. Que saiba realmente aonde você está identificado. Senão você estará apenas andando com os olhos vedados, tentando alcançar algo, tentando alcançar um objetivo. E se vocês não souberem aonde estão firmados, vocês cairão. Veja, a casca amadureceu, o sonho está tão amadurecido, não está? Na ciência bíblica e teológica, então não esteja cego, meu filho. Não esteja cega, minha filha. Ambos cairão juntos em uma cova. É assim que Jesus fez essa estação? 121. É por isso que nós encontramos no tempo da semente. Agora a semente conterá o quê? O apoio. Cooperará com a semente. Por quê? Contendo a semente. Veja, ela está ali, ela está em você, você é semente, para um propósito, e você tem que contê-la, você tem que se identificar. Senão será uma mensagem, você é um cristão na miragem. Eu estou indo porque o outro está indo, eu estou crendo na mensagem porque o outro creu. O outro venceu, também posso ser um vencedor. O outro conquistou, também posso. Não, é individual. Você tem que estar identificado. Você pode ver? Porque como o sol nasce no princípio da primavera sobre o trigo, observa a natureza, toda no decorrer da estação gira, no decorrer do dia gira, tudo gira perfeitamente certo, como Deus. Você pode ver o seu dia, você pode ver a luz, você pode ver o amadurecimento, você pode ver o seu interagir com a palavra, a semente. Então aquele sol começa a brilhar, a mensagem, o tempo. Na semente. Então ela começa o quê? A dar vida, a produzir vida. Isso é natural. Isso é natural. Você planta a semente, você põe a água naquela semente, ela vai começando a produzir, a coisa vai seguindo natural. Não é forçado. Você já sabe o que você quer.
Você já está identificado com a luz do dia. E isso é cristão. Ser cristão, né? Mas o mundo tem que estar em uma certa posição para fazer aquela semente surgir da terra. Tem que dar a volta nessa direção e chegar em certa posição para fazer a levantar da terra. Na era obscurecida. Então é o tempo. A era obscurecida das críticas. Isto não existe, não é tempo de cura, não é tempo. As pessoas já me disseram, sabe? Já me disseram assim, olha, você sabe que esse profeta... Muitos espíritos estão tentando dizer que isto não é verdade. Você já parou? Você já percebeu isto? Mas você está identificado com Cristo. Não há voz que pode te tirar desta convicção. Você sabe disto? Você tem certeza disto? Será que realmente você não tem falhado? Você não tem duvidado um pouco? Você não tem questionado um pouco? E isto vai atrasar o quê? Vai retardar o quê? A sua vitória. É como a planta crescer, nascer e você sufocá-la. Alguém vai lá e fala, eu plantei a semente, eu gosto, eu plantei um pé de abacate, mas eu não sei, não sei se eu deixo esse pé de abacate crescer, eu vou colocar um peso em cima dele. E adianta, pode até retardá-lo um pouco. Mas ele passa por baixo daquele peso, daquela dificuldade e fica torto, né? Você já viu? A cinza do crente também é torta, mas é original. A cinza é. Você pode tentar colocar um galho de uma árvore em cima daquele milho, pé de milho, ele nasce meio torto, mas ele dá milho, porque ele é genuíno cristão. Os problemas podem tentar vir sobre você. Talvez você se enreda com as próprias palavras. Talvez você se enreda com as suas próprias dúvidas. Mas você é uma semente, você vai chegar lá. Você chegará lá. Se está difícil a sua vida, a dificuldade, se você crê que você é esta semente, o pé de milho está crescendo ali, tem certeza que ele, se pudesse falar e falar, não adianta impedir, eu sou milho. Não adianta o problema tentar te impedir, você diz, eu sou eleito. Não importa o problema vir, eu vou produzir vida. Eu vou produzir vida, porque a vida está em mim. Você crê nisso, igreja? Então vamos falar com Deus agora. Fala com Ele. Fala com Ele que você produz vida.
Eu produzo vida, vou produzir.